Olá pessoal, então nós vamos apresentar essa aula de PI 21, que seria do dia 2/10, né, de 2025, complementando então a parte de concepção estrutural. Eu tinha visto na primeira aula que nós vamos adotar um sistema de ponte, né, ponte em concreto armado, com viga reta, né, de alma cheia. Então aqui a gente viu alguns exemplos, aqui nós vamos trabalhar um tabuleiro com duas vigas principais e vigas secundárias, né? Então a laje se apoiando em cima basicamente dessas duas vigas principais aqui. Então nós discutimos na primeira aula um pouco sobre como é feito a ligação com o pavimento, com a rodovia, né? Pode ser feita através do encontro, em que o aterro fica protegido, como a gente está vendo aqui na foto, ou como nós vamos adotar um sistema em que o ligamento passa em balanço e o talude, né, do aterro cai aqui nas extremidades da ponte, né? Então essa é uma situação em que é mais barata, porque você evita a construção daquelas paredes do encontro, né? Mas em compensação você tem um talude desprotegido aqui, né? Então precisaria fazer alguma proteção de talude contra a erosão, eventualmente se a água chegar até esse ponto aqui. Então aqui a gente tem uma foto exatamente de uma ponte com esse tipo de construção. Aqui está a longarina, ela está passando em balança, que seria o último pilar, né? Então seria essa a solução. Então isso a gente viu na aula passada. Também na aula passada a gente definiu como seria o nosso sistema de viga reta de alma cheia. Então é uma laje apoiada em duas vigas principais. Essas vigas é que vão vencer, né, os vãos da estrutura. A estrutura pode ter um único vão ou vários vãos, né? Então, a questão fundamental é que qual vai ser, né, umas regras de pré-dimensionamento desse tipo de sistema estrutural que a gente quer que vocês façam exatamente o desenho de forma, né, do projeto que está sendo proposto, para a ponte que está sendo proposta. Então, se a gente chamar de L o vão teórico, que é a distância entre dois apoios consecutivos, né, que, por exemplo, teria esse segundo vão aqui, que seria o primeiro vão, que seria o terceiro vão. Normalmente os vãos são adotados com valores iguais. Então, para esse tipo de estrutura em concreto armado, é recomendado que esse vão teórico, né, interessante do ponto de vista econômico, que ele fique entre 12 metros e 25 metros. E a altura, nessas condições, a altura somando a viga mais a laje, a altura total aqui, seja L sobre 10. Né? Então, por exemplo, para um vão de 20 metros, a gente teria uma altura total aqui de 2 metros. Para um vão de 25 metros, nós teríamos então uma altura total de 2,50 m, né, para a nossa viga. Tá certo? Então, esse é o primeiro critério de pré-dimensionamento. Né? Então, esse é o sistema mais simples que nós vamos adotar. Que está correspondente aqui, então essa é a figurinha. Você tem outras opções com vigas, né? Só mostrando aqui, com vigas pré-moldadas, com vigas protendidas, né? Seção celular e seção caixão, né? Com obras estaiadas. Então tem outros tipos de solução usando, né, a ideia de fazer uma laje apoiada em vigas. Nós vamos pegar a mais simples, apoiada em duas vigas de concreto armado, que aí o recomendável, o vão máximo seria de 25 metros, né, do ponto de vista econômico. Tá certo? Então tem seção também celular, né, seção caixão com inércia constante ou com inércia variável, e aqui vem sempre acompanhando, né, qual a faixa de vãos a ser utilizada por esse tipo de ponte. Então daqui para frente, né, a partir daqui nós teríamos sempre vigas protendidas, né, com uso de armadura ativa. Aqui não, no nosso caso, vamos nos restringir ao uso do concreto armado convencional. Então, o sistema estrutural, pessoal, que a gente vai tratar, está aqui esquematizado, né, uma figura 3D, também que a gente tinha apresentado já na aula passada. Nós vamos ter duas vigas principais, que são as vigas responsáveis por vencer o vão. Essas vigas são chamadas também de longarinas. Vamos ter vigas transversais, são chamadas de transversinas, elas não servem de apoio para a laje, estão desligadas, elas apenas ligam as duas vigas principais transversalmente, né, com o papel de minimizar os esforços de torção que possam eventualmente aparecer aqui na viga principal. Também tem uma transversina do apoio, que é essa que a gente está vendo aqui, né, e transversinas de extremidade, que são chamadas de cortina, onde o aterro rodoviário vai encostar, né? Também temos esses elementos aqui que sacam aqui da estrutura
que são chamadas de alas, né? Tem essa forma trapezoidal, que vão abraçar o aterro, né? Dando um pouco mais de estabilidade ao aterro que está encostando aqui na ponte. Então, basicamente, nós vamos ter que desenhar um sistema desse. Esse é um sistema para um vão. Nós vamos ver com as características, né, diferentes um pouco da ponte que a gente vai ter que desenhar. Referente, né, aos dados que foram dados da ponte sobre o rio Banabuiú. Ok? Também na aula passada, a gente viu que o desenho começa, né, pela configuração da seção transversal. Então, a gente fixa uma largura de seção transversal. No caso do exercício de vocês, a gente fixou uma largura baseada aqui numa rodovia tipo 3, que chegou a uma seção transversal de 10,80, né? A gente pode ver aqui, foi fixado, também definido na aula passada, que a largura da ponte teria 10,80, composta por duas barreiras de 40 centímetros, duas faixas de segurança, né, de 1,50 m e duas faixas de rolamento de 3,50 m. Isso conduz a uma seção transversal, né, de 10,80, né, que, então, seguindo aqui esse roteirinho de pré-dimensionamento, a gente vai poder construir, então, a nossa seção transversal, né, da ponte, de forma a atender a essas regrinhas de pré-dimensionamento que existe aqui. Então, existe uma regrinha de pré-dimensionamento, por exemplo, qual é a distância entre as duas vigas, né? Então, está entre 0,5 e 0,6 desse LT. Qual é a altura da viga que está marcada aqui, né? Que é L sobre 10. L é aquele vão teórico, né? E nós vamos escolher para a ponte do Banabuiú, ó, um sistema estrutural. A ponte vai ter uma extensão grande, 240 metros, tá? Porque é o que é mais ou menos, né, um pré-dimensionamento inicial. Isso vai ser confirmado depois pelo estudo hidráulico e hidrológico. Então, nós estamos propondo, que também não dá para fazer um sistema contínuo com esse comprimento todo. Então, a proposta é fazer 3 sistemas estruturais compostos de, primeiro, começa com um balanço de 7,50, né, aquela solução que não tem encontro, então o talude vai estar caindo aqui. Seguem 3 vãos de 25 metros, tá? Esse é o primeiro sistema estrutural. Aí aqui tem uma junta separando, então esse sistema está completamente separado deles, estão apoiados no mesmo pilar, né? Que é essa figura que a gente está vendo aqui. Esse material, pessoal, está todo disponibilizado no SIGA, tá? Então esse é o texto do trabalho 2 que a gente está propondo. Então, aqui vai ter uma junta, quer dizer, separando os dois sistemas. Então, a viga do lado esquerdo e a viga do lado direito, as vigas principais, estão separadas, né, por uma junta aqui de 3 centímetros. Mas estão apoiadas no mesmo pilar. Mas aqui a gente vê em planta, né, tem a viga passando para o lado direito e a viga passando para o lado esquerdo. Então, aqui tem um primeiro sistema, depois tem um sistema central seguindo de 3 vãos de 25 metros, segue uma nova junta, e agora se repete, né, o sistema estrutural aqui número 1, né, que foi esse aqui, se repete aqui também no final. Então, composto por 3 vãos de 25 metros e um balanço de 7,50. Somando tudo isso, né, a gente vai ter exatamente um comprimento total de 240 metros para a nossa estrutura. Então, o que interessa agora é saber o vão de 25 metros, né? Então, tem um vão de 25 metros, isso enseja, então, uma altura de viga aqui igual a 2,50, né? 2,50 de viga, tá? A gente também disponibilizou um exemplo para uma ponte menor, né? Mas que tem todos os elementos assim, necessários para vocês comporem o desenho de vocês. Ó. Então, aqui também, coincidentemente, a seção foi 10,80, né? Aqui vocês têm, então, no caso, a gente adotou, foi disponibilizado também uma planilhazinha, né? Em que você tem essa planilha aqui, tabuleiro, viga reta, concreto armado, né? Vamos abrir ela aqui, ó. Então, ela tem exatamente esse desenho da figurinha aqui, com as regrinhas, né, de pré-dimensionamento, que a gente viu também um pouco na aula passada. Então, com essa planilha, você consegue estabelecer ou escolher, né, qual é a distância entre as vigas, qual é a altura aqui da viga, qual é a altura aqui
da laje nesse ponto, né, que é o HL, o HM, o comprimento aqui da mísula, né, sempre adotar aqui em cima um caimento, um abaulamento na pista de 2%, então você tem aqui informações suficientes, né, para construção desse desenho aqui. Além disso, tem um vídeo no YouTube que a gente comentou que mostra um passo a passo da construção dessa seção aqui, né, e os outros desenhos no próprio AutoCAD, tá certo? Então, voltando aqui um pouco para o exemplo, aqui no exemplo, nesse arquivo PDF que foi disponibilizado, também foi disponibilizado o DWG desse arquivo, tá? Então, aqui do lado também foi colocado o resumo, quer dizer, como que a planilha foi utilizada para chegar a estes valores aqui. A planilha meramente repete, né, esses cálculos, né, que são colocados aqui, né, como fórmula de pré-dimensionamento. Ok? Aí você chegou então a essa seção transversal, né? Seção transversal desse nosso exemplo aqui. Aqui tem exatamente 10,80, a mísula ficou com 45 aqui, a altura da laje, aqui é uma altura constante 20, e a viga principal tem uma largura de 40, como a gente está vendo aqui. Tá certo? Agora, o segundo desenho a ser feito é o desenho da planta de forma, né? Da planta baixa, tá? Essa planta baixa aqui. Aí, a planta baixa vai ser composta das duas vigas principais, né? E a representação aqui é como se fosse um corte passando aqui nessa seção aqui, olhando para cima, tá? Então, a gente vai ver as duas vigas principais e as lajes, né? Os pontos de mudança de plano aqui. Então, nós estamos vendo aqui, ó, nesse desenho, por isso que é interessante colocar a seção transversal rotacionada aqui para facilitar a construção do desenho, né? Então, por exemplo, aqui tem esses 40, que está exatamente alinhado aqui, né, com esse ponto aqui, ó. Então, aqui está definido a viga principal. Na verdade, a gente pode fazer um desenho de 1/4, né, do tabuleiro. Por quê? Porque eu vou ter uma simetria, tá? Então, eu posso rebater para o lado de cá e rebater para baixo. Então, na verdade, só precisa construir 1/4. Agora, a viga principal, pessoal, tem uma particularidade que ela vai ter um alargamento, tá? Para os dois lados aqui, ó. Então, esse alargamento, como é que ele é, ó? Esse alargamento está definido aqui também nessa parte teórica aqui, ó, em que a gente vai adotar 0,20 do vão. Deixa eu ver se está 0,20 mesmo aqui no nosso desenho aqui. Então, um segundo aqui. No desenho do exemplo. Exatamente, ó. Tá? O nosso exemplo aqui, ele tem um vão de 20 metros. Deixa eu ver se tem um esquema estático dele aqui. Ele tem um vão de 20 metros, tá? O exemplo que foi exatamente, ó, tá aqui, ó. Temos um vão de 20 metros. E dois balanços de 5, né? É uma ponte de 30 metros, o exemplo. Então, ó, se é 0,20 no vão, então vai ser 4 metros, ó, o alargamento da viga. Então, a viga vai alargar. Por que que ela vai alargar? É interessante que ela alargue, porque aqui no apoio vai ser uma região em que eu vou ter momentos negativos, então vou precisar do concreto comprimido na parte inferior da viga, então por isso que eu estou alargando ela aqui. Além disso, o esforço cortante também vai ser máximo aqui, por isso que a viga também está alargando. Então, ela tem em planta aqui um alargamento linear, como vocês estão vendo aqui, né? Que ela vai ter um trecho constante de 70 centímetros. E aí, esse comprimento aqui vai ser 2 seções, né? A gente está marcando logo aqui as seções, que vão ser as seções que depois nós vamos usar para fazer o cálculo dos esforços. Normalmente se divide o vão em 10 partes, então como o vão aqui é de 20 metros, então nós vamos ter 2 afastamentos, né? E o balanço a gente divide em 2 partes, 2,5 metros, 2,5 metros, então seria essa seção. Então, como é 0,20 do vão, então significa que vai ser 2 seções, exatamente, ó, até a seção S4, seção S5, então o alargamento está indo até a seção S5,
tá? Então, esse é o desenho em planta aqui, desse alargamento, é simples, né? Apresentando dessa forma. O que mais precisa ser representado aqui? Precisa ser representado aqui o guarda-roda, né? A largura do guarda-roda, que tem uma mudança de plano, ó, 40 centímetros, é o que está sendo indicado nessa linha aqui. Então, observar que a gente tem uma linha vermelha, que é uma linha que vai ter uma pena mais grossa, que é por onde a gente está cortando. E a linha branca vai ter uma pena mais fina na hora do desenho, né? Mostrando que é apenas uma visualização, né? Uma vez que o corte está passando aqui, eu estou cortando aqui na minha viga principal, né? Ok? Então aparece aqui. A gente colocou a indicação também aqui dos tubos de PVC, que são os drenos, né? Que aparece aqui na extremidade, né? Da borda da laje. Ó. Os drenos são tubos de PVC de 100 milímetros, né? Então colocados mais ou menos a cada 5 metros aqui de um lado e do outro lado do tabuleiro, tá certo? Bom, o que é que precisa ser colocado mais? Agora as vigas transversais, né? As vigas transversais que aparecem aqui naquele nosso 3D aqui, que são exatamente essas vigas aqui. Essas vigas elas vão dividir o tabuleiro mais ou menos em 3 partes, ó. 3 partes iguais, tá? Aí, ó, aí para facilitar aqui a gente colocou a transversina numa seção fixa, que seria a seção 6 aqui, que vai ser a seção 6 de vocês, só que como o vão de vocês é 25 metros, então a distância entre seções aqui vai ser 2,50, né? Porque o vão é 25 dividido por 10 dá 2,50, ok? Então vai acontecer na seção 6 e no simétrico dele, que seria, né, como se fosse aqui a seção, teria que ser a seção 8 e a seção 9, né? Então seria a seção 9 o desenho para cá. Então essa parte não precisa desenhar, né? A gente desenha essa e depois faz o rebatimento. Então está aqui a transversina no vão. Qual é a altura dessa transversina, pessoal? A altura dessa transversina vai ser o seguinte, ó. A gente deixa ela com uma folga aqui em relação ao fundo da viga principal de 5 centímetros, tá? Para quê? Para que não haja conflito entre a armadura que vem aqui da transversina com a grande armadura que vai ter aqui de flexão no fundo, aqui na parte mais baixa da viga principal. Então, ele dá essa folga de 5 centímetros. E ela vai até onde? Teoricamente, ela poderia ir até aqui o encontro, né, da laje com a viga, tá? Porque eu não quero que ela apoie a laje, então tem que estar desligado. Mas às vezes essa dimensão ela é uma dimensão quebrada. Então a gente ajusta para um número mais simpático, né? Um pouco menor aqui. Então aqui coincidiu de ser 1,50 m. Vocês podem checar isso, porque estou trabalhando aqui no PDF, mas tem também o DWG que vocês poderão então manusear para ter, né, esse subsídio. Então acabou ficando uma transversina de 25 por 1,50. Ok? Então aqui ela está, é só a planta, então aparece só a largura dela de 25. Tá? Então nessa posição, e quando eu espelhar vai aparecer a outra lá. Existe a transversina do apoio também aqui, ó, ela é um pouco mais larga, ela vai ter 30 centímetros. E ela tem uma outra característica, que está a seção alargada, né? Uma seção feita no apoio. Ela nasce do fundo da viga e vai até também o topo, né, da outra aqui. Então, como ela está saindo aqui do fundo, ela na verdade vai ser 5 centímetros mais alta do que essa daqui, por isso que ela está com 155 aqui. Então, essa é uma seção transversal feita exatamente aqui no apoio, que eu tenho essas transversinas. Ok? Outras linhas que aparecem aqui nesse desenho, quais são? Essa linha aqui, ó, é a linha que está marcando esse ponto de mudança de direção aqui, ó. Se você passar uma linha aqui, vai coincidir exatamente aqui, tá? Então, como eu estou olhando no meu corte, né, horizontal de baixo para cima, né, eu vou ver essa linha aqui, que é essa linha aqui, tá? Então, ela aparece aqui marcando, então, esse corte horizontal. Depois vai ter essas linhas inclinadas aqui, formando um telhadinho, que a gente vai ver quando for mostrar aqui a elevação, porque vai ter uma mísula também da laje, que a transversina extremidade, ela se encontra, né, com a laje, diferentemente das outras que não estão ligadas na laje. A transversina de extremidade, ela é diferente das outras, né? Ela passa em toda a largura da ponte, como a gente está vendo aqui, ó. Tá?
Então, em planta, né, ela vai ser uma viga também que vai ter 25 centímetros de largura, mas ela vem de fora a fora, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vem aqui. Então, pessoal, essa cortina, como vocês estão vendo, essa transversina, né, ela vem de fato de fora a fora, ela tem 25 centímetros de espessura, então aqui em planta ela só vai aparecer assim, agora ela dobra, né? Ela faz uma dobra para cá, esse comprimento depois nós vamos mostrar como é que ele é definido, esse comprimento que ela saca aqui depois da estrutura, né? Aqui, por exemplo, deu 3,35, né? Mas o comprimento da ponte, viu? Essa parte da transversina, ela está para dentro aqui da ponte. Então, a ponte começa efetivamente aqui e vai até, né, o final da transversina, a extremidade do outro lado, tá? Então, essa parte aqui é a ala, né, que a gente está vendo aqui, que é esse elemento aqui, que está esquematicamente colocado aqui. Ele vai ter uma forma trapezoidal, certo? Agora, aqui a gente vai ver, né, existe um elemento que é a placa de transição. Essa placa de transição, a gente pode ver já o corte dele aqui, ó. É uma placa que vai ficar apoiada em cima do aterro rodoviário, né, e em cima da cortina, aqui na extremidade da ponte. Então, para isso, essa cortina extremidade, quem está vendo aqui já a elevação dela, ela tem um dentezinho aqui, que também tem as dimensões de 50 centímetros por 30 centímetros de largura, né? Como eu sempre estou dizendo, vocês têm esse arquivo DWG para poder pegar essas informações. E aqui vai ter uma placa, né, no sentido longitudinal da ponte, o veículo vai passar aqui por cima, então essa placa fica embutida dentro do revestimento rodoviário aqui, da pavimentação rodoviária, né? Então ela está apoiada aqui na ponte aqui, na quina aqui, nesse dente, né, que está ligado à cortina. E aqui ela está em cima do aterro. Para que serve essa placa? Essa placa ela é importante, que ela vai evitar a formação de um dente entre o aterro rodoviário e a ponte, tá? Porque ela não permite, né, a formação do acidente. No máximo ela vai girar, porque o aterro pode ceder um pouco mais, né? Normalmente ele é mais adensável, né? E a ponte é mais rígida aqui. Mas no máximo vai acontecer, essa placa vai girar e aí fica uma pequena rampa aqui. Se essa rampa ficar muito grande, você tem a opção ainda de retirar esse aterro e recompor, né, recolocar a placa. Então essa placa ela é moldada em loco, né, em cima do aterro aqui. É uma placa que o DENIT fixou atualmente um comprimento de 4 metros, né, e normalmente se divide o tabuleiro aqui em duas partes. Ela é completamente solta, né, uma placa pré-moldada. Aliás, pode ser pré-moldada também fora e depois levada para o local, ou normalmente ela é moldada em cima, né, do próprio aterro. Também ela é afastada aqui da ala, ela não tem nenhuma ligação, né, com esse elemento aqui da ala, né, que a gente está mostrando aqui. Então ela fica simplesmente apoiada, né, na cortina de extremidade e não tem nenhuma ligação com a ala. Então ela tem esse papel aqui. Então, quando a gente está construindo aqui a planta baixa, a gente deixa numa fase transitória esse comprimento em aberto, porque ele vai ser definido, né, quando a gente for fazer a elevação. Então, para fazer a elevação, que é esse desenho que nós vamos ter aqui embaixo, né, o ideal é a gente trazer a seção transversal aqui para o lado, ó, porque a elevação é um corte passando pelo meio da viga, tá? Pelo meio da ponte, melhor dizendo, por essa seção aqui, ó. Então, inclusive, a altura que vai aparecer aqui, né, entre o fundo da viga, que isso aqui está alinhado, né, o fundo da viga, e o topo da laje aqui vai ser aqui, não aqui em cima da viga, porque o corte passa por aqui. Então, essa altura que vai aparecer aqui, do fundo da viga até o topo da laje, vai ser essa do meio. Então, ela é até um pouco maior por causa do abaulamento, né? Ela é um pouco maior do que aqueles 2,50, né? No caso aqui seria os 2 metros, a nossa ponte exemplo aqui tem um voo de 20 metros, maior do que 2 metros seria esse valor aqui. Então a gente coloca esse desenho aqui justamente para achar o topo dessa linha, vai ser o topo máximo aqui da altura da laje, né, que é esse tracejado que está aqui, aqui está o revestimento, esse vermelho aqui, porque a ideia aqui também foi depois representar a cortina de extremidade, né, a cortina de extremidade vai ter essa configuração aqui é como se fosse a entrada da ponte, né, a gente está vendo a transversina extremidade, que a transversina extremidade ela vai ser um pouquinho mais alta do que a laje, ó, aqui, que é exatamente para deixar uma região aqui
protegida, né, de concreto, né, mais rígida, inclusive vai ter uma proteção aqui com cantoneira para que essa borda aqui não seja, né, danificada, né, com o uso então do veículo. Então aqui tem uma altura de 7 centímetros que é para acomodar exatamente o revestimento. A gente tem esses detalhes, né, colocado aqui na especificação do trabalho, ó, esse detalhe aqui da extremidade, tá bem claro aqui, ó, aquela borda ali, né? Então esse aqui seria aqueles 7 centímetros do revestimento, ó. Aqui você tem esse ressalto e aqui vai ter a placa de transição embutida aqui dentro do revestimento. Aqui a cantoneirazinha de aço, esse detalhe também está todo lá em DWG, na planta exemplo, né? Mostrando a proteção então da quina, da entrada da ponte aqui nesse caso, né? Então seria esse detalhe aqui ampliado, né? Mostrando o que é que está acontecendo aqui nesse ponto aqui, tá? Bom, vamos construir a elevação. Então, as linhas que você marca inicialmente é o fundo da viga, que corresponde a esse aqui. Depois a laje, que tem a parte inferior, seria essa linha aqui, com o topo, né, que seria essa quina aqui da laje. Então, seria essa linha e essa linha aqui. Depois você pode marcar as transversinas, né? Aqui as transversinas do vão. É bom você construir esse desenho alinhado aqui com a sua planta baixa. Você sabe onde é que está a transversina, passa uma vertical aqui, você vai definir exatamente onde está a transversina, e aqui você marca ela, né? Porque o corte vai exatamente cortar no meio a transversina. Então ela tem 25 por 1,50 m, né? Então tá aqui a irmã. Esse desenho aqui também pode ser feito só a metade e depois feito o rebatimento para o outro lado. A transversina do vão, ó, pessoal, a transversina do apoio, melhor dizendo, ó, 30 por 1,55, como a gente já tinha definido ali, né, na seção transversal, tá? E agora, essas linhas aqui, como é que são essas linhas aqui? Então, vai aparecer essa linha, porque o corte eu estou como se estivesse passando um corte aqui, né, e estou olhando para cá. Então, vai aparecer essa linha, que é uma linha que marca uma mudança de plano, né, que é o encontro da laje com a viga. Então, nesse ponto aqui, você traça uma linha reta, você vai encontrar exatamente esse alinhamento aqui, ó, esse alinhamento aqui. E por que que ele está inclinado aqui, ó? Porque vai ter, pessoal, o alargamento, ó. Quando tem um alargamento, né, vamos pensar aqui, ó, quando o alargamento é todo feito para dentro, então essa linha vem para cá e, portanto, esse ponto que é o encontro da laje com a viga vai subir. Tá? Ele venha caminhando para cá, tanto desse lado como desse outro, né? Então, se eu estou trazendo essa face da viga para dentro, então vai subir esse ponto. É o que está representando aqui, ó. Está subindo, aqui aqueles 70 centímetros em que a largura da viga fica constante. E depois, agora, qual é o comprimento? É os 4 metros, ó, dessa variação aqui. Por que é 4 metros? Que é exatamente o comprimento da ala, ó. Tá certo? Então, os desenhos têm que estar consistentes, né? Com o que está representando. Essas linhas verticais são exatamente as mudanças de plano, né, que vão acontecer aqui, ó. Exatamente. Quando chega aqui, ó, essa linha vem inclinada e aqui passa para cá. Então, aqui tem uma linha vertical, né, coincidente aqui, ó. Exatamente aqui. E aqui também, né, que tem aqueles 70 centímetros em que a seção fica constante. Então, essa é a explicação, né, para essas linhas internas mais brancas, né, que seria com espessura de tinta, uma espessura menor, mostrando então aquela mudança de plano. E finalmente, aqui vem o desenho da cortina, né? Então, a cortina, você vai ter que criar um dente inferior. Para que esse dente inferior vai servir para dar uma maior estabilidade ao aterro, tá? Que está chegando aqui, ó, aterro rodoviário, né? Então, o aterro rodoviário vai encostar aqui, então isso aqui é 25 por 25, né? E aí ele vai, a parte inferior e ao lado da ponte vai cair a partir daqui no talude rodoviário, que é um talude 3:2, né? Então, isso aqui vai acontecer aqui embaixo da ponte e externamente também ele vai girar nessa linha aqui. Bom, aí a definição do comprimento da ala pode ser feito agora. Você tem essa linha, que estou chamando aqui de linha 2, que é a linha do talude rodoviário. Você tem esse desenho aqui, você tem a cota do revestimento,
né, na extremidade da ponte, que é exatamente onde o aterro vai encostar com a ala, né? Exatamente, a gente tem nesse desenho aqui, ó, essa quina aqui, ó. A ala está encostando aqui na cortina, né? O revestimento está chegando aqui. Então, aqui é que é a altura de aterro que interessa para mim, tá? Então, voltando aqui para o exemplo, ó, eu passo essa linha reta, que eu estou chamando de linha 1. Quando essa linha encontra com essa aqui, pessoal, vai ser o ponto em que vai definir o comprimento da ala, essa distância aqui. Então, vai dar uma distância, pode dar uma distância quebrada, mas aí a gente adota um valor que, no caso aqui, foi 3,35, tá? Então, você vai ver que vai depender dessa altura aqui. Então, no caso da ponte de vocês, não pode ser que seja, vai ter que ser maior, né? Porque a viga vai ter 2,50 de altura, então essa construção aqui vai resultar certamente numa ala maior. A placa de transição não, pessoal. A placa de transição tem um comprimento fixo pelo DIT, que é 4 metros. Então, essa aqui não muda, né? Mas a ala vai ser consequência desse encontro aqui dessa linha 1 com essa linha 2. Então, colocando o desenho da seção dessa forma, né, como a gente colocou aqui, fica simples, né, essa determinação aqui, tá certo? Agora, como é que é essa ala, né? Essa ala, em cima dela, não está representado aqui nesse nosso desenho, mas aqui em cima dela vai também o guarda-roda, tá? A mesma situação lá de guarda-roda. Então, é o que já está desenhado aqui, ó. Então, estão vendo que aqui em cima tem um guarda-roda, então essa linha vai ser essa daqui, ó, onde tem mudança de direção também, ó, mudança, tá vendo? Mudança de direção aqui. E essa linha se prolonga, né, até aqui embaixo, em 60 centímetros aqui, para definir. Então, passando um corte aqui, né, nessa ala, a gente vai ver exatamente essa figura aqui. Então, vai ter o guarda-roda aqui em cima e aqui embaixo ela tem uma espessura de 25 e aqui em cima, a partir daqui de 40 centímetros. Tá? Então, essa linha é aqui. Agora, esse ponto aqui é 60 centímetros a partir daqui desse topo aqui do revestimento. Essa linha 1 aqui. Marca 60, então você encontra essa quina aqui. Então, ele vem reto. Aqui tem mais 25 centímetros, tá? Para ajuste aqui de forma. E aí fica definido, então, a ala. Tá? Lembrando que seria esse corte, né? Se passar um corte aqui, isso aqui vem um pouco mais para cima, que tem essa seção trapezoidal, né? Como a gente está vendo aqui. Então, aqui em cima está reto e aqui em cima aqui embaixo está inclinado, né? Como a gente está vendo aqui. Ok? Bom, o detalhe do guarda-roda, pessoal, também aparece aqui na elevação, né? Como se fosse a vista. Eu estou cortando pelo meio e estou vendo esse guarda-roda lá na distância. Então, aqui é o topo, né? Que essa linha aqui é uma mudança de plano e a outra mudança de plano. Esse guarda-roda, a gente tinha comentado, ele não pode ser uma estrutura contínua, né? Que vá de fora a fora da ponte. Precisa ter juntas, né? Então, as juntas estão colocadas aqui, normalmente a cada 5 metros, tá? E aí define, então, a separação desses módulos, né? Então, as juntas estão bem definidas aqui. Importante essa separação para que ele não funcione, esses guarda-roda funcionem como viga. A junta vai ser justamente, né, a partir dessa linha aqui, ó. Aqui tem um detalhe, acho que tem um detalhe aqui também do guarda-roda, né, mostrando exatamente que a partir daqui, quando tiver a separação, a junta vai ficar aberta a partir daqui. Aqui para baixo não, está ligado com a laje sempre, né? Em todo o trecho, mas daqui para cima vai estar separado justamente na junta. Então aqui tem um desenho da forma, né, geométrica, com todos os detalhes aqui do guarda-roda. Também tem um arquivo DWG que pode pegar mais detalhes ainda, né, quanto que é esse chanfrozinho aqui, etc. Ok? Ou simplesmente, como está fazendo tudo no AutoCAD, copiar e colar o próprio desenho, né, porque o desenho já tá concluído. Ok? Então, esse exemplo aqui é um exemplo, né, que pode ser utilizado como ferramenta para a construção do problema de vocês, que é um problema um pouco diferente, né? Assim, no sentido de que são 3 sistemas estruturais, tem que construir essa planta, né? Com esse, aqui está mostrando, nesse do desenho, está mostrando aqui o caso da situação da junta, e o caso da situação em que eu tenho um apoio contínuo, né, que seria aqui no meio, por exemplo. Então, a viga está passando direto com aquele alargamento.
No caso da junta, a viga chega, tem o seu alargamento normal, mas não está passando contínuo, né? Tá vendo aqui que tem uma separação de 3 centímetros entre elas. Então, o pilar é o mesmo, em cima tem uma espécie de capitel, um bloco de apoio, para ter mais espaço para apoiar as duas vigas, né? Então, essa é a situação do caso de vocês. Aqui está colocado aquela mesma figurinha de como constrói a seção transversal. O detalhe aqui da extremidade, né, da ligação da extremidade. E aqui também, pessoal, no caso da junta, no topo, né, as duas lajes também vão estar separadas de 3 centímetros, né? A laje do lado esquerdo, a laje do lado direito. E aqui se usa esse sistema, né, de junta de vedação, para a água não ficar percolando aqui no tabuleiro, né, e nem ficar também uma abertura aqui. Então você usa um selante, que seria um perfil de borracha, que é colado aqui nas duas superfícies, que é o concreto estrutural da laje, né? E se coloca também um concreto especial aqui nesse trecho superior aqui, onde exatamente o pneu vai bater, né? Que seria um concreto bem mais reforçado, feito com polímero, chamado esse detalhe aqui é chamado de lago polimérico. Então tem uma resistência mais elevada aqui para evitar o desgaste, né, do choque do veículo aqui em cima. Onde é que vai acontecer isso? Vai acontecer nas juntas, né? Vai acontecer justamente aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Então, vocês vão ter duas juntas aqui nesse sistema estrutural. Esse trabalho, então, pessoal, vai ter um texto, né, que foi pedido aqui. Vamos ver aqui o trabalho, esse trabalho 2. Então, a gente pede então para vocês apresentarem um arquivo DWG com desenho da planta de forma da ponte sobre o Rio Banabuiú, proposta no arquivo trabalho 02 DWG, que é aquele que a gente apresentou aqui, né? Esse aqui, que também tem a sua versão lá em DWG, tá? E o que a gente pede? A seção transversal do tabuleiro no meio do vão e nos apoios, uma coisa que a gente já tinha pedido desde a aula passada. A seção horizontal seria a planta abaixo da superestrutura, que mostra as lajes, vigas do tabuleiro, né? Seria o que? Essa parte aqui, né? Essa parte aqui, tá? Aí vocês vão discutir a escala que vão adotar, né? Para colocar na planta que vocês já geraram no trabalho 1. Pode gerar uma planta geral com uma escala menor e depois fazer algumas plantas com a escala maior para mostrar mais detalhes, né? A seção longitudinal ou elevação, que é exatamente essa parte aqui, né? Que a gente acabou de comentar, seguindo esses roteirinhos, né? Essas regras que a gente já tinha comentado aqui. E apresentar os detalhes, o guarda-roda, a junta de dilatação, praticamente já estão desenhados, né? E a situação da extremidade do tabuleiro. Então, emitir um relatório justificando os valores adotados, colocar, vamos dizer, aquela planilha, como a gente colocou aqui, né? Não precisa colocar na planta, né? Mas no relatório, né? Mostrando como que chegou a dimensão da altura da viga, a espessura aqui da laje, né? Comprimento todas as medidas que tem umas regrinhas de pré-dimensionamento, né? E também foram disponibilizados, como disse, esse exemplo que a gente estava mostrando aqui. Tem vídeos no YouTube, né, no canal do professor Joaquim Mota, tem lá uns vídeos, 2 vídeos, na verdade, mostrando o passo a passo da construção, né, de uma forma parecida com essa aqui, que foi apresentada como exemplo. Tá? Agora, em termos de projeto executivo, pessoal, a gente também tem um arquivo que foi liberado, que é o PV50, como se fosse um projeto executivo de uma ponte, em que aí você mostra uma planta de forma, né? Que está colocado, então, tudo cortadinho, bonitinho aqui, uma seção transversal, aqui é uma coisa diferente, é uma ponte com 10 e 20 só de largura, né? Aqui é a planta baixa e aqui é a elevação, tá? Então, vocês têm bastante informações, né, para construir o desenho de vocês que foi solicitado, né? Nesse trabalho 2 complementar aí. Tá certo? Tá previsto, então, essa entrega para outra sexta, que seria o dia 10, né? Vocês poderão, então, consultar, mandar zap ou e-mail perguntando alguma coisa, mas as condições de entrega estão mantidas aqui, 2 alunos, né? Colocar na planta A1 DWG e fazer esses desenhos contendo, então, essas seções aí.
tá? Só complementando aqui, então, pessoal, a gente pode ver se, no caso de vocês, com aquela seção de 10,80, né? Mas, por exemplo, em locais em que eu tenha uma comunidade, né, morando próximo, então, às vezes é necessário complementar a seção para comportar ciclovia, né, e comportar pedestre, né? Então, uma ciclovia em sentido único, por exemplo, exigiria pelo menos 1,50 m, né, de largura, que seria aqui uma barreira de 20, separando aqui. Normalmente se usa, né, a barreira do veículo, né, já a gente constrói, acho que vai ter um desenho mais na frente, a barreira que a gente já usou, separar a barreira rodoviária, né, do veículo, aí para fora que você faz então a ciclovia, que no caso aqui teria que ter 1,50 m pelo menos, né? E no caso de pedestre, o passeio de pedestre teria que ter pelo menos 1,20 m. Aqui mostrando como é que é do manual de projeto do DENIT, aquele desenho do guarda-roda, né, da barreira, que também a gente apresentou em DWG, o detalhezinho da pingadeira aqui, que também está apresentado, né, no nosso exemplo aqui, né, esse detalhe aqui, ó, também já está feito, que é para a água não percolar aqui pela laje, esse detalhezinho aqui, ó, né, também é padronizado, tá? Então isso vem exatamente do manual de projeto do DENIT, tá? Aqui o caso, então, exatamente de uma ponte, né, que tivesse que ter mais ciclovia e mais um espaço para pedestre, né, poderia ser uma solução desse tipo, né? Então, veja, aqui tem a barreira para garantir a separação exatamente da parte rodoviária da parte do ciclista, né, do pedestre. Então, tudo isso aqui estaria disponível, né? Se só tem pedestre, colocaria só 1,50 m, mas se você quer incluir a ciclovia, então teria que fazer esse detalhe aqui, né? As motos não, as motos vão na pista normal, né? Não vem moto para cá, aqui é só bicicleta e pessoas. O ideal é que tenha também uma muretinha aqui está propondo só uma pintura de separação. O ideal é que tenha uma muretinha também disciplinando aqui, né, a área de ciclista e a área de pedestre. Quando tem aqui, então, uma área de pedestre, aqui precisa de um guarda-corpo, né? Então, o guarda-corpo também é padronizado pelo DENIT, tem um detalhe do guarda-corpo aqui, com montantes de concreto e barreiras aqui de aço galvanizado, né? Que é esse detalhe que vocês estão vendo aqui. Tá? E aqui é aquela história do alargamento da longarina, outra coisa que eu não falei, mas que nós não vamos desenhar agora, mas só para explicar, aqui embaixo então vai ter um aparelho de apoio, né? Que é uma almofada de neoprênio, de borracha, vai funcionar como se fosse uma rótula, né? Não transmitindo momento para o pilar, como se a viga estivesse simplesmente apoiada, né, em cima do pilar através de uma rótula, né? Então o neoprene tem um papel de dar uma distribuição uniforme da carga, né, em cima do pilar e também de funcionar como uma rótula, né? Então você tem a borracha normalmente ele é composto, né, de uma borracha e dentro um sanduíche, né, de borracha com chapas de aço. Então, ele precisa ser corretamente dimensionado para enfrentar os esforços, né, de verticais, depois vão aparecer esforços horizontais importantes nele, na distorção nele, então ele precisa estar bem dimensionado, rotações, né, que ele vai ter que se submeter para garantir a vida útil dele, né? Então tem todo um processo que vai ser feito mais na frente, né, provavelmente em PI 2.3, o dimensionamento correto, né, da almofada de neoprene. Aqui você vê um detalhe dela, né, numa obra com viga pré-moldada, está aqui esperando então a viga chegar para ser montada, né, em cima dele. Tem um calço, né, para dar a altura correta do apoio da viga e o aparelho de apoio aqui, que é essa chamada almofada, né, de borracha ou almofada de neoprene. Aqui a definição das placas de transição, a gente já tinha comentado, né, os 4 metros, projeto do DENIT, aqui mais ou menos as cotas do dente, né, definição das dimensões do dente de apoio. A disposição dele em planta, nós já comentamos, né, e a extremidade também com a proteção de cantoneira aqui. Aí a questão das juntas, esse é um perfil de borracha, né, que é colar, uma cola especial aqui, então normalmente se usa
uma sede aqui de 30 milímetros ou de 35 milímetros, dependendo também do... Isso precisa ser dimensionado também em função do deslocamento que é esperado, né, nessa junta, deslocamento de temperatura, né, de dilatação. Então aqui tem o que pode acontecer, né, em termos de movimentação, tanto do lado como de outro, né, gerando compressão, cisalhamento, né, tração, recálculo diferencial, que pode aparecer. Então, o perfil tem que ser dimensionado para suportar toda essa movimentação que está prevista. Aqui tem um catálogo de um dos fornecedores, que é o Neotec, mostrando aqui. Então, tem uma linha, né, específica para pontes de viadutos, né? E aqui tem as modalidades em função das dimensões e a movimentação mínima e máxima, né, que esse tipo de perfil pode suportar. Ok? Então é isso, pessoal. A gente tem então esse trabalho para desenvolver a planta de forma, né? Trabalho 2 aqui, que não está previsto. E aí, qualquer dúvida, vocês podem, né, nos acionar, tá certo? Sobre a construção, então, desse desenho. Só recordando, seção transversal do tabuleiro, seção horizontal, seção longitudinal, elevação, detalhes, né? No caso de vocês aqui, o primeiro sistema estrutural é igual ao último, né? Então, desenho, na verdade, você vai desenhar só dois sistemas, esse e esse aqui. Como o vão é igual, a seção transversal vai ser a mesma para os três sistemas, né? O vão é de 25 metros, a largura é tudo 10,80, então seção transversal vai ser a mesma, e você tem planta baixa para cá, planta baixa para cá, essa do terceiro trecho é igual a do primeiro aqui, né? Então, é isso que vocês terão, então, que apresentar, né? Planta de forma referente a esse desenho aqui. Ok?